Olá, 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 sejam bem-vindos ao Circuito de Filmes, falando sobre filmes e trazendo a visão da psicologia para que você possa de fato ter uma visão mais clara, uma visão diferenciada. Emilane, seja bem-vinda. Para que a partir desse filme você possa de fato trazer para a sua vida, talvez às vezes a vida do personagem você traz como inspiração, o que aconteceu, o que ele fez, a visão e aí a lição para que você possa de fato ser uma pessoa melhor. Essa é a proposta do Circuito de Filmes. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live para o máximo de pessoas possível. O filme de hoje que eu vou falar é Perfeita é a Mãe. Vocês vão entender um pouco sobre esse filme. A temática é sobre mãe, como o próprio nome fala. As mães, de forma geral, ela vai querer ser perfeita, dar conta de tudo, e tem algumas coisas aí que a gente precisa falar aqui e entender. Lari, seja bem-vinda. Entender diante do papel de mãe. Então, diante do papel de mãe, não só é papel de mãe, tem o papel de profissional, tem a própria os interesses, desejos próprios para dar conta, a questão de esposa. Então são vários papéis que a mulher tem que dar conta e fica na cabeça, eu preciso dar conta de tudo. E aí, diante disso, eu posso, de fato, criar uma série de problemas aí. Então é isso que a gente vai estar falando na live de hoje. É um filme de 2016, um filme de 1h41. Você vai encontrar esse filme no YouTube, você consegue assistir. E assim, se você não assistiu esse filme, acompanhe até o final dessa live toda essa visão que eu vou trazer, e junto a essa questão da perfeição, que a mãe ela busca essa perfeição, vem um sentimento de culpa. Então, se ela não consegue atender às expectativas, ela acaba se culpando. Por isso que é muito fácil para a mãe ela ter alguns sintomas de ansiedade, porque ela precisa dar conta, tem várias atividades. Ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser uma boa mãe. Beth, seja bem-vinda. Ela precisa ser uma boa profissional. Então, se a gente for trazer a questão da ansiedade, é justamente esse movimento frenético, fazendo várias coisas, e na verdade a mulher acaba dando conta. Mas em termos no dia a dia, isso pode ser muito desgastante, como no filme mostra o quanto isso é desgastante, manter, o quanto isso é corrido. Então o filme traz uma realidade que é vivida por mães. Precisam conciliar muitas vezes o trabalho, estudos, serviços domésticos, vários papéis que são atribuídos ao longo da vida, e realmente o filme retrata os desafios que essa mãe ela vai enfrentar. E essa função é tão importante em ser mãe, e todas as responsabilidades envolvidas diante desse contexto. Então a história pode ser inspiradora para aquelas mulheres que já estão saturadas da rotina cansativa que levam. E aí acompanhe essa live, que eu vou trazer alguns pontos de aprendizados desse filme. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live o máximo possível. Então, a partir de um ponto do filme, 3 amigas, elas se tornam amigas por ter a questão ser mãe como identificação. Todas elas são mães,
em diferente contexto, o casamento não vai bem, há uma traição. Então, aparentemente, a personagem principal, ela mostrava, Maria, seja bem-vinda, ela mostrava uma perfeição e era algo que as pessoas, as outras mães, até admiravam, entre aspas, mas ao mesmo tempo ela estava sempre atrasada nos compromissos. E sempre acontecia, né? Quando a gente anda correndo, sempre acontece algum imprevisto, que esse imprevisto pode fazer com que a gente não dê conta. Então, às vezes, no papel dessa mãe, ela acredita que o casamento está perfeito, que ela está sendo a melhor mãe, e assim, Noélia, seja bem-vinda. Não é porque a mãe vai pensar que ela precisa ser perfeita. Só que antes de ser mãe, você é um ser humano, e ser humano ele vai errar. Ele, em alguns momentos, pode ser que não dê conta. E está tudo bem, né? E está tudo bem. E a gente ter essa conscientização que está tudo bem é um ponto que a gente precisa, de fato, evidenciar aqui. Então, o primeiro aprendizado dessa noite, de fato, nem tudo é culpa sua. Então, você que é mãe, entenda, aceite que nem tudo é sua culpa. Então, pegando o filme como referência para que a gente possa estar falando nessa live, a frustração das 3 mães por acreditar que não são boas o suficiente faz com que elas estejam cada vez mais buscando validar esse papel, anulando as suas próprias vontades. É interessante essa parte, né, de anular as próprias vontades, que existe uma tendência, né, da mãe, ou as mães, anular as próprias vontades em prol dos filhos, né? E o que a gente precisa, e dentro de uma terapia, dentro de um trabalho de autoconhecimento, que é preciso equilibrar, né, esses papéis, essa relação consigo mesmo, essa relação com os filhos, essa relação com o marido, essa relação com a família, enfim, é preciso equilibrar esses papéis para que não aconteça o que aconteceu no filme. Essa busca constante de aprovação, de aceitação ou de perfeição que acaba passando, né, ou de forma inconsciente queira passar ali. Então, no entanto, isso se torna algo destrutivo, né, para elas, e a sensação das mães, de forma geral, é quererem abraçar o mundo. E a gente sabe que a gente não vai conseguir abraçar o mundo, mesmo que a gente tenha vontade disso. Então, existe a vida amorosa, existe a vida profissional. No caso do filme, as 3 amigas, as 3 mães, essas 2 vertentes estão decepcionante para elas. E no caso da Amy, que descobre, né, a traição, que é a personagem principal, né, de anos e anos do marido, e logo em seguida ela também é demitida do trabalho. Então é um turbilhão de acontecimento. Fora, quando ela chega em casa, esses filhos vão ficar com o pai. Então, nesse momento, ela tem uma crise, né? Uma crise, vamos pensar, de identidade. Porque, pense junto comigo, se o tempo todo ela estava pensando nos outros, no marido, nos filhos, o marido, né, sai de cena. Os filhos também saem de cena ali naquele momento. A questão profissional também. O que sobra para essa mulher que estava sempre pensando nos outros?
o que vai acontecer é uma crise de identidade. E aí, a partir dessa crise, ela começa a rever valores, a forma como ela está vendo, se vendo, forma como ela está tratando talvez os filhos, porque existe uma tendência, né, da mãe a super proteger esses filhos. Algumas, outras incentivam que eles se virem, né, que possa fazer as coisas. No caso, a Amy, ela é no estilo que fazia pelos filhos. Tanto é que nessa transição aí de separação e tal, esses filhos ou esse filho, ele consegue fazer algumas coisas que antes ele não fazia. Então, tem males que vêm para bem, né, entre aspas, porque nessa estrutura que estava a vida da Amy, estava descompensada em termos de investimento, deixar os filhos também se virarem, que isso faz parte do crescimento. Exato, Beth. São várias perdas ali, né, vários lutos. Então, a partir disso, ela começa a rever, né, alguns pontos. E assim, o que é bacana desse filme? O filme ele traz temas importantes de uma forma, né, em alguns pontos de comédia ali, né? É um filme bem gostoso de você assistir, mas também traz esse assunto que é bem pertinente, que é sobre a mãe, né? Sobre as mães, de forma geral. A segunda lição que a gente precisa, a gente tem desse filme e principalmente as mães, evite comparações. Às vezes as mães vão ter essa tendência a se comparar, né? E todo tipo de comparação é atingir diretamente a autoestima. Então, pode ter mães em contexto diferente, em lares diferentes, mas a essência de conflito são as mesmas. Os conflitos ali se parecem muito. Então é bem interessante esse filme. As mães na escola, elas param para a questão dos filhos, né? Comparam os irmãos. Então a pior coisa que você como mãe pode fazer é comparar os filhos, porque isso vai gerar ali aquela coisa: seu irmão é tão inteligente, você deveria ser igual ao seu irmão, você deveria ser igual à sua irmã, né? Quem é que em algum momento não escutou algo do tipo, né? Isso é ruim para a autoestima. A terceira lição desse filme que eu trago para vocês é: você não pode abraçar o mundo. E a Amy, ela quis fazer isso. Por mais que a gente queira, né, aquelas pessoas que tenham a tendência a fazer, né, são fazedoras, elas têm uma tendência a querer abraçar o mundo, né, uma coisa de cada vez, né, fazer algo, o bem feito ali, o tempo de qualidade com os filhos, o tempo de qualidade com o marido, o tempo de qualidade com a família e o tempo de qualidade consigo mesmo. Então, ali para metade do filme, para o final, as coisas vão se encaixando. Então, quando se fala da questão de você não pode abraçar o mundo, ou não querer abraçar o mundo, tem a ver com a questão da perfeição. Então, no caso do filme, mostra também que esse marido da Amy também não ajuda, não é parceiro na questão de atividades que tem em casa, que pode dividir, né, as tarefas, né? Uma das coisas que o filme traz é essa questão da divisão de tarefas em casa, de marido e mulher, pai e mãe, é algo que traz ali, que é a questão de ser parceiro, né, que é algo importante nessa dinâmica aí. Aí a gente fica pensando assim: e as mães solteiras, né?
como desempenha isso, né? Como pode ser desafiador ou, de fato, como a Amy tinha um marido, ali a família tinha um pai, mas de fato ele não exercia o papel. Aí a pergunta é, o que pode ser mais desafiador? Ter uma pessoa ali, mas de fato a pessoa ela só está presente de corpo físico, mas em atitude ela não está. Ou essa mesma mãe, essa mesma mulher tá sozinha, né? Tá solteira. Então, até que ponto, né? De fato, uma situação e a outra, quais são os pontos de cada uma, né? Um outro ponto que eu trago aqui é a questão da maternidade, de forma geral, né, que o normal é a culpabilidade da maternidade, a questão da importância que eu acabei de falar da parceria, e trazendo um pouco mais de pontos aqui, que é normal, né, a mãe se sentir culpada, achar que não é boa o suficiente. São alguns pontos que são... não existe mãe perfeita. São alguns pontos, e a parceria é fundamental nesse processo de criação. E nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente gostaria. E aí tem uma frase assim também, que tudo bem se você falhar. Como eu falei, antes de você ser mãe, você é um ser humano. E ser humano, ele vai errar, ele vai falhar. E o quanto eu consigo lidar com o erro, com a falha, eu também consigo lidar com o crescimento. Eu consigo lidar em ser uma pessoa melhor. E isso me dá bagagem para o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai ser uma base para que eu me relacione melhor com as pessoas. Que eu tenha uma vida pessoal melhor, que eu tenha uma vida profissional melhor. Dentro desse contexto, dentro desse processo de redescobrir ou reequilibrar todos os papéis, o filme ele também traz um momento de se rebelar. Esse momento de se rebelar é tão importante, né? O filme traz a questão do contexto da mãe e da mulher ali, trazendo para a nossa vida em relação a mudanças. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar se rebelar também. Parece que essa atitude para as pessoas que estão ao nosso redor parece algo surreal, algo inaceitável. Só que para o nosso processo, aquela rebelião ali, se rebelar para o jeito que eu era e para o que eu quero conquistar, pode ser importante em alguns momentos. As pessoas ao redor não vão entender muito esse ato de se rebelar. Mas no momento que você começa a se reequilibrar ou redirecionar a energia para o que realmente é importante, para o que você realmente quer, esse ato de se rebelar, Oliveira, seja bem-vindo. Esse ato de se rebelar é de extrema importância. Né? Tem vários momentos do filme que mostram esse momento de se rebelar e o quanto tem uma satisfação ali de cada personagem que em seu tempo ele faz ou ela faz isso. Então vai ter momentos na sua vida que você vai precisar se rebelar. Às vezes você pode ser uma pessoa, ou uma mãe, uma mulher, ou uma pessoa que está sempre dizendo sim para as outras pessoas. Talvez o se rebelar seja dizer um não bem dado para talvez uma pessoa específica que já passou do limite. Então, nesse sentido, o se rebelar ali é extremamente importante. A mãe ou algumas mães pode ter essa dificuldade de dizer não porque está sempre
querendo agradar o filho, o marido, ou quem seja. E aí uma das práticas, ou algum dos trabalhos, desafios é dizer não. Então, o se rebelar, começar a dizer não, e quer dizer o quê? Quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim, eu estou começando a dizer sim para mim. Ou seja, no filme mostra que a preocupação, que o pensar excessivamente no outro, eu acabo negligenciando o cuidado, a atenção para mim. E aí, na hora que houve uma rebelião dessa mãe, dessa mulher, as coisas começaram a se encaixar. Porque entendo o seguinte, se a mãe, é o que acontece no filme, se essa mãe, se essa mulher, ela quer fazer pelos filhos, quer fazer pelo marido, ela acaba roubando a oportunidade desses filhos aprender a fazer por eles. Porque essa mãe está sempre fazendo por eles. E aí no momento que essa mãe não tiver, como vai ser? Então esse filme, houve um momento em curta duração que houve isso, não teve essa presença dessa mãe, aonde o filho, né, os filhos começaram a se virar. Então entenda que na visão sistêmica e da psicologia, vamos pensar que um grupo de pessoas que é uma família, cada um exerce um papel. Douglas, seja bem-vindo. Se alguma dessas pessoas ela sai de cena, a movimentação ali, né, ela continua. Só que possa ser que se eu estou tomando o papel ou tomando o papel de uma outra pessoa, se eu saio de cena, ela precisa dar conta daquele papel ou retomar o papel que é dela. Porque aí talvez a pessoa como mãe não estava deixando ela ocupar esse papel. Só polpas e morango, seja bem-vindo. Então é algo que a gente precisa analisar, e esse filme ele traz boas lições, aprendizados. Eu recomendo, se você não assistiu Perfeita é a Mãe, é um bom filme, uma boa reflexão para o que é um cenário que boa parte das mães é algo que acontece muito, tá? Então eu espero que tenha feito sentido para vocês essa live, e tiver dúvida deixa nos comentários aqui, e até se for o caso manda direct para mim. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, também tirar suas dúvidas, para mim vai ser uma honra, e crescer e contribuir, tá? Uma excelente noite para cada um de vocês, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.